Olá, iremos apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido no IFRN Campus Santa Cruz, na licenciatura em Matemática, para a disciplina de Orientação ao Desenvolvimento de Práticas Educacionais de Formação Docente 4, com o professor e orientador Cristiano Rodrigo Gobi. O título do trabalho é Trabalhando a Geometria Espacial e Inteligência Espacial na perspectiva de Jean Piaget. O grupo é composto por José Daniel de Lima Gonçalves, Carla Franciane Rodrigues Alves, Luiz Carlos da Silva Rocha e Maria Francisca de Souza Macedo, que sou eu. Os nossos objetivos se dividem em geral e específicos. Nosso objetivo geral é trabalhar a geometria espacial a partir da teoria de Jean Piaget, visando o desenvolvimento da inteligência espacial. Já os nossos objetivos específicos é reconhecer, nomear e descrever sólidos geométricos, utilizando exemplos do cotidiano, definir poliedros e identificar seus elementos, distinguir um poliedro de um não poliedro, identificar vistas espaciais, calcular volumes de sólidos poliedros e não poliedros, planificar sólidos e identificar sólidos a partir de suas planificações. Esse trabalho ele foi desenvolvido pensando no ensino remoto. Com certeza ele poderá ser adaptado para o ensino híbrido ou até mesmo para o ensino presencial, mas inicialmente ele foi pensado para o ensino remoto. Na primeira aula, foi um trabalho desenvolvido, pensado para ser desenvolvido em 4 aulas. Então, na primeira aula, iria ser apresentado para os alunos a forma de reconhecer e nomear formas espaciais e descrever um sólido geométrico. Para haver esse reconhecimento e essa nomeação das formas espaciais, iríamos utilizar exemplos do cotidiano, como foi posto, uma imagem do jardim botânico, no qual eles pudessem perceber a presença da geometria espacial nessas construções. Também tem a imagem da Catedral de Mossoró, e a gente pode também trabalhar em cima dessas imagens. Descrevendo os sólidos geométricos, a gente pensou em utilizar algumas imagens criadas no GeoGebra, e logo após a gente apresentar essas imagens, a gente daria a definição do que é um sólido geométrico, que, como a própria definição diz, são objetos que possuem 3 medidas, comprimento, largura e altura, e também são conhecidos como objetos tridimensionais. Após ser apresentado esses objetos, iria ser desenvolvida uma atividade na qual eles seriam motivados a procurar sólidos geométricos tridimensionais, né, no cotidiano deles. Dentro de casa, por exemplo, alguns exemplos a gente pôs, a gente colocou aqui nos slides. Por exemplo, a geladeira, o micro-ondas, possui 3 dimensões, a bola representando uma esfera, e até mesmo o sorvete representando o cone, essa parte da casquinha, né? Dando continuidade, a gente vai apresentar os poliedros e seus elementos, visto a definir e identificar. Para começar, a gente iria perguntar o que seria um poliedro. Iria esperar algumas respostas, e depois disso a gente apresentaria conceitos básicos, como de vértice, aresta e face. Também iríamos falar sobre poliedros convexos, poliedros não convexos e sólidos platônicos. Dando continuidade, a aula 2 seria para distinguir um poliedro de um não poliedro, e quem irá apresentar para vocês é o nosso colega Luiz Carlos. Na aula 2, será mostrado como distinguir um poliedro de um não poliedro. Primeiro, mostraremos representações de sólidos
que está inserido na vida dos estudantes ou que ele já tem familiaridade, visto que ele já pode ter visto na escola ou em revistas ou livros. É importante mostrar essas representações que estão inseridas no dia a dia deles, pois o construtivismo entende que a aprendizagem ocorre quando conseguimos relacionar a vida do estudante com o que está sendo estudado. Em seguida, para formalizar o estudo, será construído alguns sólidos poliedros e não poliedros, junto com os estudantes, para mostrar a diferença. Aqui podemos ver os poliedros e em seguida os não poliedros. Por fim, será proposto uma atividade para a construção de uma lista de poliedros e não poliedros, para o professor identificar se o aluno conseguiu distinguir esses dois sólidos. E na aula 3, Carla irá ministrar identificar vistas de figuras espaciais. Obrigado. Aula 3, vamos falar sobre identificar vistas de figuras espaciais. Identificando vistas de figuras espaciais. Na aula, será exposto a tirinha abaixo, para a partir dela ser explicado o conteúdo, associando com o interpretativismo de Piaget, onde fala que cada pessoa interpreta o mundo de forma diferente, e todas essas formas de ver são válidas. Após a explicação, vamos utilizar o software Floor Planner para mostrar na prática as vistas espaciais. Aqui embaixo temos a tirinha que será dada como exemplo. Aqui temos alguns exemplos de imagens do software Floor Planner, onde a mesma figura é vista de formas diferentes. Aqui mais uma forma de ver a figura. Logo após, vamos ministrar o conteúdo de volumes, explicando o básico de cada um e trazendo as fórmulas de cada, com a pirâmide, o cilindro, o prisma, o octaedro, o cone e a esfera. Logo após, vai ser proposto uma atividade. Vamos fazer com que o aluno pratique o que foi ensinado. Para isso, vamos fazer uma dinâmica. O estudante terá que, em sua casa, pegar um depósito, de maneira que ele seja do formato de uma das formas ensinadas, enchê-lo com água e, com a ajuda de uma régua, calcular o volume do mesmo. Agora, na aula 4, vamos dar continuidade com o nosso colega Daniel, que vai falar sobre o assunto de planificação. Obrigada. Bem, na aula 4, iremos abordar a planificação. E como seria a aula? A aula seria basicamente com o auxílio do software GeoGebra, certo? E também com a disponibilização de arquivos do tipo GGB, né, que são os arquivos compatíveis com o GeoGebra. Aí esses arquivos serviriam para o quê? Para que os alunos pudessem manipular e, dessa forma, ajudasse na investigação e análise dos discentes. E lembrando que o GeoGebra pode ser utilizado em notebook, smartphone e qualquer outro tipo de meio eletrônico, né? E aqui do lado direito tem a imagem da plataforma do GeoGebra. E aqui seria a ilustração de um arquivo manipulável que seria utilizado para que o aluno consiga entender como é a planificação do sólido, certo? Aqui eu peguei um cubo e no GeoGebra a gente tem a possibilidade de ter várias visões e rotacionar essa visão 3D e conseguir ver de vários ângulos. Então, para isso é importante porque o aluno tem uma visualização mais ampla de como é a figura e como fica a sua planificação. E aqui é a ilustração de um dos arquivos. Tá bom? Aqui basicamente é um cubo e ele está se abrindo para ficar no formato da sua planificação, que pode ajudar muito o aluno, principalmente nessa característica construtivista, né, que ele tem que investigar, que procurar. E em seguida seria realizada uma atividade, tá bom? Que
ele vai escolher um ou mais sólidos que está presente na casa dele ou no dia a dia e fazer a planificação, né? E, claro, deixando claro com qual sólido se parece, tá bom? E como forma de auxílio e de investigação, o aluno pode utilizar também o GeoGebra, tá bom? E aqui são as nossas referências. Obrigado.